país que hoje chamamos de Irã já foi o maior império do mundo antigo. Mas você sabia que foram os persas que criaram o primeiro documento de direitos humanos? E que eles respeitavam todas as religiões 2.500 anos antes da ONU sequer existir? A história do Irã é um épico de reis, batalhas e ideias que moldaram o planeta, e ainda moldam. Olhe para este mapa, o Irã moderno com 1,6 milhão de quilômetros-nus. Agora compare com o mapa do Império Persa no seu auge, cobrindo 5,5 milhões de quilômetros, da Líbia à Índia, da Ásia Central até o Cáucaso. Em 539 a.C., Ciro o Grande conquistou a Babilônia. Mas em vez de escravizar o povo, ele fez o oposto. Libertou mais de 40 mil judeus que viviam ali como cativos. Esse ato está registrado na Bíblia, no livro de Esdras, mas também em argila, no famoso Cilindro de Ciro, hoje guardado no Museu Britânico. 2 testemunhos de uma mesma história, contados por povos diferentes. Mas quem eram esses persas antes de construir o primeiro império mundial? Por volta de 1000 a.C., eles eram tribos nômades que vagavam pelo Planalto iraniano, uma região montanhosa e difícil. Seus vizinhos, os medos, ensinaram aos persas a arte de domar cavalos, algo que mudaria o destino dos dois povos. O ponto de virada aconteceu em 550 a.C. O príncipe persa Ciro II se voltou contra o próprio avô, Astíages, o rei dos medos. Venceu, unificou persas e medos, e dali começou uma série de conquistas que derrubou a Lídia, Babilônia e avançou até as fronteiras do Egito. Nascia o primeiro império verdadeiramente mundial, reunindo dezenas de povos sob um mesmo governo. No auge sob Dário I, o Império Persa abrangia 5,5 milhões de quilômetros e quase 44% da população mundial da época. Nenhum império posterior, nem Roma, chegou a controlar percentual tão grande da humanidade. Para governar essa vastidão, Dário criou as 20 satrapias, províncias administradas localmente, mas fiscalizadas por enviados do rei, chamados de olhos e ouvidos do rei. Diferente de muitos conquistadores, os persas não impuseram sua religião. Cada povo manteve seus próprios deuses e tradições. Essa tolerância fez o império durar quase 2 séculos. Eles também inovaram na logística. Construíram a primeira rede postal da história, com 2.600 quilômetros de estradas, incluindo a famosa Estrada Real, que ia de Susa até Sardes. Economicamente, padronizaram pesos e lançaram o darico, uma moeda de ouro que circulava por 3 continentes, um precedente do que séculos depois Roma faria com o denário. Mas o auge não durou para sempre. Em 334 a.C., Alexandre o Grande atravessou o Helesponto e em apenas 3 anos destruiu o Império Persa, derrotando Dário III em batalhas lendárias como Issus e Gaugamela. Movido por vingança, dizem que pelos saques persas às cidades gregas durante as guerras médicas, Alexandre queimou Persépolis, a capital monumental, num banquete regado a vinho e ressentimento. Mas a chama persa não morreu. No século III, surgiu o Império Sassânida, que restaurou o orgulho iraniano e virou o maior rival de Roma e depois Bizâncio. Os sassânidas travaram guerras constantes, trocaram territórios e mantiveram viva a cultura persa, que resistiria mesmo após o golpe final. Esse golpe veio em 651 d.C., com a invasão dos exércitos árabes. Foi o fim do último grande império persa pré-islâmico, mas não o fim do espírito persa. Quase 1.300 anos depois, em 1934, o Shah Reza Pahlavi decretou que o país seria oficialmente chamado de Irã, um nome que vinha dos antigos arianos, os primeiros povos indo-europeus a habitar a região. Apesar de invasões árabes, mongóis e turcas, a identidade persa sobreviveu. O Irã continua falando Farsi, uma língua indo-europeia que tem mais a ver com o latim do que com o árabe. Até hoje, muitos analistas veem ecos desse passado imperial no comportamento geopolítico do Irã. Sua rivalidade atual com Israel, por exemplo, tem raízes complexas que remontam à antiguidade, quando judeus e persas já cruzavam destinos, às vezes como aliados, outras como rivais indiretos.
Ciro o Grande é chamado na Bíblia de ungido do Senhor, um Messias que libertou Israel do cativeiro babilônico. São 23 menções diretas nas Escrituras. O cilindro de Ciro, por sua vez, é visto por muitos historiadores como a primeira declaração de direitos humanos, séculos antes da Carta Magna ou da Declaração Universal. Torne-se 500 anos depois, o Irã carrega o peso de ser herdeiro de um dos legados mais antigos da civilização, um povo que resistiu ao tempo, às espadas e aos dogmas. No próximo episódio, vamos voltar nossa lente para outro povo que teve a história marcada por reis, profetas e exílios, Israel. Até lá, aqui no Fronteiras da História, onde o passado ainda escreve o presente.